Olá, eu sou a Carla, criadora da rubrica A Lição, e hoje vamos descobrir mais um coração por trás da missão. Desfruta! E eu convidei-te porque me surpreendeste de uma forma muito mágica, muito pioneira, na forma como tu exerces o teu trabalho. E nunca te rendeste ao convencional, ou seja, tu quiseste ir mais além, quebrar um monte de objeções, de crenças pré-concebidas, e efetivamente, quando eu vi uma arquiteta, mas não é uma arquiteta qualquer, eu Sim. achei muito interessante o teu título, Arquiteta da Alma das Casas e das Pessoas da Nova Era. Então, eu vejo-te muito como este espírito assim bonito, muito puro, e sabia-te desde o início, cheio de sorrisos, com uma voz encantadora, né? E é Sara Costa, a quem eu me refiro, que ainda não disse o teu nome hoje, e efetivamente eu conheci-te naquele encontro presencial lá com a Inês Gaia, e Hum. ambas estamos a fazer a formação do Gaia Circle, e quando tu e o Pedro começaram aquela atuação, as lágrimas caíram automaticamente, eu não sei explicar, eu emocionei-me muito, o que me transmitiu que vocês prepararam aquilo com uma intenção muito específica, e é por isso que eu quis começar a conversa por aí, porque eu gostava de saber quando é que tu descobriste esse dom e quando é que percebeste que fazia sentido tu passares isso ao mundo, digamos assim. A questão mais da música, certo? Sim, Ok. Olha, eu não sou daquelas pessoas que dizem, eu nasci a cantar, eu lembro-me de cantar desde pequenina, meus pais têm vídeos, não. Não existem vídeos, existe uma fotografia em específico, que é das minhas fotografias de criança favoritas, em que eu estou a cantar em cima de uma arca, aquelas dos piqueniques, sabes? Com ai que alguma giro. coisa, uma colher na mão, e então eu estava no palco. Mas eu lembro-me da minha mãe cantar desde sempre as músicas de crianças, a minha mãe tomava conta de crianças, portanto, eu sempre estive muito ligada a esse universo das canções de embalar e dessa parte, mas lembro-me de começar a cantar na igreja, porque andava na catequese, uma altura o padre, eu nem era padre, ainda estava a estudar para o padre, era diácono, e chamou-me e disse, olha, tu não gostavas de cantar? E eu abri a boca e o senhor ficou muito contente. Eu, na altura, cantava bastante mal, diga-se. Mas então passei a ter aquele ritual ao domingo, ir cantar, cantava Sim, sempre o salmo, na missa, pronto. Isso passou-se. Uns anos depois, o meu pai ofereceu-me uma guitarra, a achar que eu ia aprender a tocar guitarra sozinho. Não aconteceu, a guitarra ficou lá parada. E acabei por ir ter aulas de guitarra e passado um ano comecei eu a dar aulas a crianças, a convite do professor, e então a partir daí tudo se começou a escalar. Fiz muitos concertos, tive um projeto, ou não, dois projetos, dos 17 aos 23 anos, mas acabei por ficar com muitas questões associadas à música, muitas crenças, algumas dores. Então isso fez-me afastar daquele caminho, sabes? Depois toda a gente diz, a música não é sim. fácil. Pronto, aquelas coisas todas que a sociedade impõe. E então eu sinto que eu fiz o Gaia Circle a primeira vez em 2021. Eu nunca deixei de cantar. Mas era aquela coisa, sabes, gravava um vídeo e punha no Facebook ou no Sim. Instagram. Quando alguém pedia, eu cantava sempre sozinha todos os dias, mas nunca voltei a pensar na questão de fazer mais alguma coisa com isso. Cheguei a concorrer a alguns concursos de televisão, nunca a coisa evoluía, gostavam todos muito, mas nunca passava daquilo. E em 2021 a questão da música começou a ganhar outra vez uma dimensão muito grande internamente. Aí voltei a ter aulas e continuo a ter aulas desde aí, mas de um ponto de vista diferente. Não é sobre usar a voz de um outro lugar e de um lugar muito da espiritualidade e da energia, e com uma intenção muito clara. Então tem sido todo um caminho de descobrir, ao mesmo tempo que descubro a minha voz, descobrir uma forma de expressar a minha espiritualidade e a minha energia e aquilo em que eu acredito. E daí é muito curioso tu dizeres que sentiste que nós preparamos aquele momento com uma intenção muito clara, É. porque isso sempre foi, mas isso é em tudo na minha vida. Eu não gosto de fazer coisas ao acaso, sabes? Eu não sirvo para me dizer, canta aí uma música. Eu até canto, mas fica vazio.
Então, saber o que é que eu quero que tu sintas ou que alguém sinta, saber qual é o impacto, qual é a mensagem que eu quero transmitir, sempre foi, e isso também é uma das coisas que eu aplico no meu trabalho, aquele ponto diferenciador. E que eu durante muito tempo não lhe dei valor, mas que agora entendo que isso é muito meu, sabes? E obter esse feedback é incrível. Não, mas é mesmo verdade. E tu sentes que esse teu diferencial veio de um lugar de cura ou tu sempre foste assim? Ou foi ganhando intensidade conforme tu foste crescendo e evoluindo? Olha, eu acho que durante muito tempo não tinha consciência disso. Eu acho que foi este último ano que comecei a perceber que isso também vinha num lugar de dor. Como é que eu vou explicar? Tu muitas vezes para te sentir superior tendes inconscientemente a inferiorizar os outros. Ou seja, se muitas vezes eu fui objeto de bullying, de crítica, de não me sentir bem no espaço onde eu estava, o meu discurso interno passou a ser o quê? Eu sou muito fixe e vocês não prestam, tudo que estava à volta e me criticava não prestava, em defesa. Não, eu nunca exteriorizei isso, eu nunca fiz isso para com os outros, mas para mim, para eu me convencer e para não me deixar ir ao charco, durante muito tempo eu coloquei-me internamente nessa posição. Então o que é que isso fez? Fez com que inconscientemente eu quisesse ser diferente. Então eu acho que desenvolvi esta característica de querer fazer sempre algo diferente para me destacar e para não ser mais um objeto de crítica. Apesar de que, a partir do momento em que tu fazes algo que é disruptivo, e é isso que eu estou a fazer neste momento, tu vais sempre ser objeto de crítica. Mesmo quando não fazes nada. Vai sempre haver alguém que não gosta. Então é aprender que não vamos agradar a toda a gente, não vai ser possível que toda a gente concorde com aquilo que tu defendes, com aquilo que tu acreditas, não vais trabalhar para toda a gente, nem vais chegar a toda a gente da mesma forma. E, por exemplo, já que começámos por aí, se pensarmos naquele momento em que eu e o Pedro estivemos no palco, estávamos a cantar para 500 pessoas, é impossível as 500 pessoas terem sentido e vivido da mesma forma, não é? Certo. E está tudo. Agora, eu sinto que, e tenho tido essa consciência muito ultimamente, porque há muitas coisas que eu quero fazer, mas que enquanto não tiver aquele ponto, sabes, que eu digo, ok, isto sou eu não faço. Isso às vezes também é um bloqueador, porque de repente eu não avanço porque estou à espera, hoje de manhã disse esta frase a uma amiga que é, estou à espera que me caia um raio na cabeça e que eu tenha uma ideia iluminada, não é? Porque é aquele medo de ser só mais alguém. Quando na verdade isto é completamente uma construção egóica, não é? Na verdade somos todos diferentes. Mesmo que eu faça algo, por exemplo, se pensarmos em livros, eu tenho uma estante à minha frente cheia de livros. Eu tenho aqui aí 200 livros. Eles são todos diferentes, mas são todos livros. Como cada ser humano tem tantos bilhões, cada um é um. Só que nós temos tanto receio por causa das feridas que vamos desenvolvendo, por todas as camadas de defesa que vamos construindo, vamos toldando a nossa imagem e aquilo que nós queremos também à sombra disso. Né? Então, eu acho que este ponto diferenciador, apesar de ser muito meu, porque eu gosto muito sou muito cuidadosa, sabes? Sou muito mãezinha. As pessoas costumam dizer muito isso. Se eu estiver com amigos, eu estou atenta a ver se alguém precisa de alguma coisa. Então, eu também quero dedicar essa atenção ao meu trabalho e àquilo que faço. Só que tenho tido consciência que vem muito desse sítio de não querer ser só mais alguém, e por outro lado, como defesa, tipo, se eu fizer uma cena mesmo fixe e diferente, não vou ser objeto de crítica. Enganadíssima que eu estava, não é? Claro. Conforme vais crescendo, também vais percebendo que não podes não fazer ou ter medo de fazer o que quer que seja por causa disso que possa vir do exterior. Há duas coisas que me surgiram. A primeira é que efetivamente a inspiração que eu sinto por ti vem de algum lugar e faz sentido, porque essa tua forma de ver as coisas é complementar àquilo que eu passei durante muito tempo, porque a vida é mesmo uma sala de espelhos e uma projeção gigante de percepções diferentes.
mas a minha percepção era oposta à tua, ou seja, tu vieste de um lugar ferido, em que sofrias bullying, em que tinhas muitas questões, se calhar por ferida de humilhação, etc. E isso te levou de alguma forma a quereres o destaque, eu quero ser diferente porque isso me superioriza internamente, e eu fui o oposto, ou seja, eu vim de um lugar em que sempre fui muito popularizada e muito social, e isso criou em mim uma pressão de que eu tenho que agradar a toda a gente e de precisar que os outros gostassem de mim e que me apreciassem dessa forma. Imagina, eu podia estar na minha turma, 28 pessoas podiam gostar de mim, se uma não gostasse, eu ficava muito mal mesmo. E queria compreender, mas porquê, mas não sei o quê, e até porque a outra pessoa é que tinha defeitos, porque se não gostava de mim. Ou seja, todas estas concepções me levaram durante muito tempo a querer procurar o convencional. Ou seja, eu sempre fui de ideias muito disruptivas, tive ali a minha fase muito ativista e tal, mas a nível profissional, ou seja, a nível de quem eu sou comigo, eu com os outros era muito fácil, as minhas causas sociais, as minhas coisas, etc. Agora, comigo, aquilo que eu realmente queria fazer, eu sempre fui muito retraída. Será que os outros vão aceitar? Será que a minha família vai compreender? Será que os meus amigos vão gostar? E quando eu comecei a entrar num caminho em que eu percebi, não, eu já não quero ir por aqui, porque né, eu formei-me em biologia, eu já não quero ir por aqui, as maiores amarras que eu tive foram opostas, entre aspas, às tuas, ou seja, ambas vivíamos em prisões diferentes, mas com o mesmo sentido, ou o mesmo trauma, digamos assim. Eu acho isso fascinante. Isso é a beleza das feridas, não é? E tu percebes que, por mais diferenciadora que possa ser, e por mais diferente que possa ser a história que cada pessoa viveu, existem feridas comuns. E que, se tu começares a andar para trás e a perceber a origem de muitas das coisas que vivemos, das somatizações que o corpo faz, das repetições de padrões que vamos vivendo, tudo isso está na mesma base a maior parte das vezes. E quando tu consegues desconstruir o ser humano e a vida a algo tão simples como o ser comum a toda a gente, tu passas a conseguir relativizar as tuas próprias questões, consegues pôr-te como observador da tua vida e daquilo que te acontece, não é? Claro que vamos ter momentos em que a dor é tão forte que tu te identificas com ela, mas depois tens os momentos em que consegues sair da dor, do meio do turbilhão, consegues ver um panorama maior e aceitar que naquele momento é aquilo que tu estás a sentir. Então, estes processos de tu conseguires ver no outro coisas que tu também tens e deixares de sentir o mártir e o único no mundo que sente uma determinada coisa e que vive aquilo, passas a perceber que toda a gente tem questões com a família, com familiares diferentes, com histórias diferentes, mas toda a gente tem. Começas a perceber que, ok, sofria bullying, existem milhares de pessoas que sentiram o mesmo que eu, e percebes de repente que há alguém que não tinha essas questões de ser excluído, como tu, tinha outras feridas, a mesma ferida, mas a manifestar-se de outra forma. É isso, é isso. Porque, na verdade, estamos todos à procura de algo internamente, não é? Só que quando tu não sabes, andas só à deriva. Certo, e um bocado regidos por aquela necessidade de pertencimento e de fazer parte, porque todos fazemos parte, mas no lado distorcido nós queremos meio que anular-nos para ser parte dessa parte. Exatamente. E eu tenho visto no teu perfil que um dos teus valores inegociáveis é o amor. Acredito que seja num sentido de compaixão, de empatia, de compreensão. Tu construíste isso com base em estruturas da infância ou foi depois que conseguiste ter essas percepções? Olha, não sei dizer um momento exato em que isso tenha acontecido. Sei que tive a consciência já adulta que era um valor muito importante e de que era, durante muito tempo, até eu encontrar o Pedro, eu achava que aquilo que me faltava internamente era um amor romântico. Ok. Sabe? A página que eu tenho agora no Instagram, o início do projeto, eu comecei a escrevia frases relacionadas com aquilo que eu estava a viver e a sentir, e comecei a perceber que escrevia muito sobre o amor. E então ali eu comecei a perceber que naquela altura achava que era a tal
tal questão de faltar o amor romântico. E nessa altura comecei, eu sempre lidei com excesso de peso, estava a passar por um processo de emagrecimento. Sim. E então começou a ganhar uma dimensão de amor interno. E comecei depois a perceber que aquele amor todo de que eu falava, eu também já o aplicava às pessoas, à atenção que lhes dava, ao cuidado que tinha com os outros, mas que muitas vezes eu sentia que não era retribuído, sabes? Eu durante muito tempo fui a pessoa que dava sempre mais do que aquilo que achava que recebia. E isso depois também foi uma mudança de percepção. Mas o amor começou-se a ganhar esta dimensão maior e foi há pouco tempo que percebi que o amor é um valor inegociável meu e não do negócio. Porque a certa altura tu tens ali uma fase em que tu e o negócio estão tão Completamente. misturados, vamos usar esta expressão, que de repente há ali valores que vão ser inevitavelmente os mesmos, porque o negócio é teu e trabalho, né, a maior parte das pessoas que trabalham neste contexto da espiritualidade e do desenvolvimento pessoal trabalham enquanto marca pessoal. Não é? Tens alguns casos em que assumem outros nomes e outra imagem, mas a maior parte és tu, não é? Sim. E começar a dar esta dimensão maior e, por exemplo, quando estou a cantar, o amor é aquilo que me preenche a mim e que depois é esse amor que transborda. Porque é de um lugar de verdade e de essência. Então, quando tu te consegues conectar, só o amor é que te pode mover. Né? Porque a base, o que há na essência, tu vens do amor, vais para o amor quando partes, assim é a forma como eu o vejo e como acredito. E então é dar ao amor esta dimensão maior do que o amor por mim, do que o amor romântico, do que o amor pela minha família, pelos meus pais, pelos filhos que um dia hei de ter, mas abranger e levar este amor a todas as pessoas com quem eu contactar. Seja com alguém na rua, claro que não tenho todos os dias, não são todos os dias assim maravilhosos, mas das coisas que mais gosto é ir às compras de supermercado e falar um bocadinho com a pessoa que está ali, sabes? E às vezes vir-me embora e pensar que ao menos a pessoa riu-se enquanto eu lhe estava a pagar as compras, isso já vai fazer a diferença. Nós às vezes vivemos tão dentro de nós e das nossas vidas e das nossas questões que nos esquecemos que só o simples facto de cumprimentarmos alguém pode fazer a diferença naquela pessoa. Às vezes não tens resposta, porque também a pessoa não está para aí virada. Mas é então levar o amor das coisas mais pequeninas para as maiores. E esse começou a ser um valor inegociável e ganhou depois também uma dimensão maior quando eu encontrei o Pedro. Porque aí eu conheci uma dimensão do amor que eu não tinha percepção do quão grande podia ser. Então sinto que o amor é aqui um daqueles valores que ainda tem tantas camadas por descobrir, sabes? Mas também sinto que é muito a minha essência amorosa, também sinto que tenho uma energia muito maternal e isso acaba por trazer aqui esta dimensão do amor e isso acabar por não ser dissociável de quem eu sou. Sim, isso faz todo o sentido. Sabes que essa dualidade da lei, né, que é dar e receber, foi uma das questões que também é um work in progress, na verdade, tem que monitorar constantemente. E só quando eu ganhei compreensão consciente disso, de que é importante darmos e recebermos, sabermos receber, é que eu consegui perceber a potencialidade do amor. Porque até aí era o que tu dizias, é como se nós víssemos o amor como algo que eu dou ou algo que eu recebo e pronto, não há uma questão interna, né? Não é como se o amor não viesse de dentro, fosse uma validação que vem de fora. E quando eu comecei a desconstruir este tipo de conceitos, eu tive a mesma percepção que tu. E isso é o que faz de nós maiores do que a vida, aquela expressão meia clichê. E por isso é que esse valor me cativou tanto. E houve outra coisa que tu falaste que me fez super sentido, que foi tu dizeres que às vezes pequenas atitudes podem fazer toda a diferença na vida da outra pessoa, porque eu tenho experienciado isso. Às vezes eu andava meio alienada na rua e cada vez se vê mais pessoas a mandar SMS enquanto estão a caminhar e a falar ao telemóvel, seja lá o que for,
quando eu pouso o telemóvel e eu fico numa posição de observação na rua, eu vejo tanta gente que só está à espera daquele boa tarde, que é a única interação que se calhar têm durante o dia inteiro. E isto é tão simples, tão grátis de se fazer, e nós muitas vezes desleixamos-nos desse lado porque achamos que levar felicidade aos outros é algo muito complexo, porque nós somos complexos, os seres humanos são complexos, e então nós fazemos um transporte, uma projeção desta complexidade para a vida como um todo, e às vezes as coisas não precisam ser assim tão complexas, podem ser simples. E pegando aí no gancho de tu dizeres que às vezes não temos, nem todos os dias são maravilhosos e que também fazem parte de dias mais desafiantes, na minha perspectiva esses dias são extremamente importantes para a evolução, porque se nós não tivermos acesso a esse lado da dualidade, depois ficamos ocos, né? Deixamos de conseguir ter percepção de coisas que não teríamos sem esse tipo de experiências. Quem é Sara num dia desses? Quem é Sara num dia que eu costumo chamar um dia cocó? Olha, acho que tem mesmo assim, tem algumas versões diferentes. Eu vamos deixar aqui a partilha que nós já éramos para ter gravado este episódio Pois foi. há umas semanas, 2, penso eu, e esse dia foi um desses dias, e é muito curioso porque ao trabalhar, eu trabalho várias dimensões da casa, mas este negócio começou o trabalho da casa física que nós vivemos. E eu acredito que é tudo trabalha tudo numa simbiose, né? Nós, a casa, os espaços. Então, naquele dia, decidiram começar obras a ponto que nem o Zoom cortava essa interferência. Marteladas, furos de parede, pessoas a gritar. Então estava tanto ruído externo fora que fisicamente ia complicar aqui a gravação. E aquilo eu estava igual por dentro. Então quem é Sara nesses dias? Tenho algo desafiante para trabalhar com a questão da procrastinação. Tenho percebido e estado a trabalhar a questão que em muitos momentos eu acabo por vou usar a expressão cancelar. Ou seja, como eu se tivesse uma necessidade, muitas vezes ainda não permitir que determinadas coisas avancem. Então boicoto-me, não é? E fico ali em processos de distração, de alienação, de não querer estar aqui e agora, e acabar por não conseguir pôr as coisas em prática. Mas facilmente vou para um lugar de solidão, de muita tristeza, das feridas da criança. E sinto que também, dependendo das alturas, eu vou completar agora um ciclo de 30 anos, faço anos agora em agosto, e estes últimos meses estão a ser assim bem desafiantes. E é curioso porque as pessoas mais velhas dizem 30 anos, quem me dera. Ok, tudo bem. Mas são os meus 30 anos e eu estou aqui agora, eu não sei como é que vai ser quando tiver 40, Exato. 50, 60, né? Então também darmos espaço e valor àquilo que sentimos. E eu entendo, claro que se calhar quando eu tiver 40 eu vou pensar, ai que tota, quando tinha 30 não me ia preocupar com aquilo, não interessava nada. Mas então, eu nesses dias eu tenho muita tendência a reviver o passado, sabes? E a estar ali mesmo, a expressão é mexer no cocó, não é? Certo. Tendo a consciência de que não vai mudar nada, porque já passou, e acabo por estar sempre muito ansiosa com o futuro. Então o que é que isso faz? Eu não vivo o aqui e agora, tenho muita dificuldade em estar presente. E essa é uma das minhas maiores intenções para este ano, é aprender cada vez mais a dar valor e a estar aqui. Porque quando tu não estás em presença e de alguma forma te ausentas do teu corpo, de quem estás e és agora, isso vai trazer depois outro tipo de bloqueios e outro tipo de coisas que não avançam. E sabes que é muito curioso, e partilhar isto também é importante porque as pessoas constroem uma imagem de quem tu és, né? E de como é que tu apareces. Só que as pessoas esquecem-se que mesmo os nossos amigos, mesmo a minha família, né, eles vão ter sempre uma percepção daquilo que eu demonstro estar a sentir. E, na verdade, a maior parte das pessoas não tem consciência do que às vezes passa internamente dentro de outra pessoa. Porquê? Porque tu também constróis estas capas, estas personagens que tu vais encarnando, não é? Eu estou a ser a Sara, mas se calhar, como estamos aqui a gravar, há condicionamentos que surgem, não é? Tu, no papel que estás de entrevistador,
né? De estarmos a conversar certo, mas aqui Sim. estás a conduzir, também estás com um papel diferente. Então, é muito curioso também transmitir isto. Mesmo as pessoas mais seguras, aquelas que parecem comunicar de um lugar de total liberdade, as que são mais tagarelas, na verdade, muitas vezes isso é só uma forma de esconder inseguranças, medos, ansiedade. Então, a Sara nesses dias tem todas essas coisas. Eu sempre fui muito ansiosa, continuo a ser assim um dos meus calcanhares daqueles. O meu corpo foi somatizando ao longo dos anos com questões de saúde, algumas irreversíveis, outras que me permitiram perceber, e muitas delas permitiram-me chegar aqui, a esta consciência que tenho desta ligação que temos desde o nosso interior, a nossa alma, o corpo físico, a casa onde vivemos e este mundo todo que nós habitamos. E posso partilhar, talvez das que têm mais impacto. Eu, aos 21, estava no 3º ano de faculdade e durante aquelas férias comecei a dizer aos meus pais que queria fazer uma pausa, que estava a ficar muito cansada. Eu trabalhava e estudava. O curso de arquitetura é um curso muito pesado em carga horária de trabalho em casa, e então eu acumulava horas de trabalho com horas de estudo na faculdade e horas de estudo em casa. Eu estudava em Guimarães e vivia em Braga, portanto ainda tinha a deslocação todos os dias, e aquilo começou a ficar muito pesado. E o meu pai não foi muito flexível, disse, não, vais ver que tu consegues. E eu, passado uma semana das aulas começarem, tive uma surdez súbita do ouvido esquerdo, fiquei sem ouvir, nada. Andei ali mais uma semana a ver se era uma otite, se era algo que fosse passageiro, fui fazer uma limpeza, não tinha nada, até que fui ao hospital e diagnosticaram uma surdez total dos sons agudos do ouvido esquerdo. E fiquei internada. Fiquei internada numa semana em que tinha um concerto grande agendado, tinha o segundo exame de condução que tinha chumbado no primeiro, tinha a faculdade a começar e as cadeiras todas a arrancar e eu não estava lá. Então aquilo de repente ganhou uma dimensão muito grande e eu estava num quarto de hospital com uma senhora de 70 anos. Meu Deus. E então tu percebes, ok, tem que estar a passar aqui alguma coisa. E eu acho que foi naquele momento que eu tive a consciência de que alguém me estava a dizer, a querer mostrar alguma coisa, sabes? Não tinha esta dimensão de... Eu sempre fui muito espiritual, lembro-me em criança ouvir coisas, ver coisas, mas isso nunca ter sido compreendido, porque para quem estava à minha volta isso não era uma realidade. Então isso foi sendo encaixotado, sabes? Então, naquela altura, eu lembro-me de estar na cama do hospital naquela primeira noite e de pensar, não, isto não é para mim. Eu não sou isto. E chorava compulsivamente porque eu só pensava, como é que eu vou cantar? Se eu não ouço, eu não canto. E percebi que eu não me estava a ouvir. E, portanto, se eu não me estava a ouvir e só estava a ouvir as vozes dos outros, se eu de repente deixar de ouvir as vozes dos outros, eu só tenho uma para ouvir, que é a minha. E a verdade é que naquele processo todo eu tive internada uma semana, para ir ao 4º ou 5º dia, eu fui internada numa segunda, foi na noite de quinta para sexta, eu acordei às 3 da manhã a ouvir. Uau. Sem explicação. Eu não ouvia, sabes, o som da roupa, quando tu passas a mão. Eu não ouvia isso sequer. Então o som da almofada eu não tinha percepção quando estava com o ouvido deitado. E acordei a ouvir o som da roupa da cama do hospital. E vim cá fora, assim muito caladinha, pus música no telemóvel para perceber se estava a ouvir ou não. E estava. Era muito tarde para estar a ligar a alguém, então fui para a cama tentar dormir. E às 6h30 da manhã não aguentei mais, liguei para a minha mãe a dizer que achava que estava a ouvir. E quando consegui ouvir a voz dela, outra vez, naquele ouvido, foi tipo, ok, respira fundo, está feito. Então foi passar a dar mais valor ainda à minha voz, não é? À minha voz interna. E só agora, passados estes anos, é que também percebo que estava muito associada à expressão daquilo que é a minha verdade, mas isso não foi uma aprendizagem da altura. Mas naquela altura eu percebi que eu tinha que ouvir aquilo que cá dentro estava a ser pedido. E a verdade é que cancelei a matrícula, o meu pai aí percebeu que era a melhor solução. Depois percebi que o medo dele era que eu não voltasse à faculdade,
mas eu tive o meu ano sabático, como eu lhe chamo, cantei, fiz concertos, fiz o que me apeteceu, trabalhei, e passado um ano percebi, ok, é melhor ir lá acabar isto, que isto afinal também não foi assim tão bom como eu estava à espera que fosse. E então todas estas aprendizagens, depois quando estava já a acabar a tese, faltava um mês para entregar, tive uma queda em casa, tive 3 meses sem poder mexer a perna, tenho uma cicatriz gigante, então tem sido muito física, sabes, esta minha descoberta. Tem outras questões que me vão. O meu corpo sempre foi o meu alerta. Quando o corpo começa a mostrar que há aqui qualquer coisa que não funciona, é porque internamente há algo que não está a ser visto. Então sinto que isso também está muito relacionado com esses dias de cocó que acabamos por. Sinto que muitas vezes não quero lidar com tudo o que está a acontecer, e eu também sinto que quanto mais tu mergulhas no teu autoconhecimento, mais intensos os processos se tornam. Porque tu ganhas uma outra consciência, ganhas uma consciência para te conseguires afastar, mas quando sentes, também sentes a fundo. E eu estava a conversar com alguém de quem eu gosto muito desta área também, e eu sinto que há mergulhos que eu tenho que dar para depois os poder trazer para as pessoas, sabes? É quase como se cada vez que eu quero subir uma oitava, eu vou lá ver como é que ela é, e depois posso trazer essa informação. Só que isso às vezes é tanta coisa ao mesmo tempo, e depois eu abraço muitas coisas ao mesmo tempo, não gosto de estar só concentrada numa coisa, então isso às vezes depois ganha uma escala que efetivamente tens dias em que tens que permitir-te a parar para teres tempo de integrar todos estes pensamentos, todas as emoções, e aceitar o tempo divino. Essa tem sido uma das maiores aprendizagens, diria, desta última década. É aceitar que o tempo, que às vezes é aquilo que nós queremos, não é o tempo divino, nem é o tempo do universo. Então é deixar de lutar contra isso. Isso faz todo o sentido, e essa experiência da surdez para mim tem uma dimensão transcendental que nos ultrapassa. E se calhar quando tu tiveste essas noções espirituais da coisa, os outros à tua volta meio que não compreendiam muito bem, mas tu sabias dentro de ti que aquilo tinha tido esse sentido. E isso é o que me tem acontecido nos últimos tempos. Aliás, eu tive ali em abril não é bem burnout, mas fiquei ali muito a raspar a falta de. Porquê? Porque eu acabei o meu mestrado em dezembro, em janeiro fiquei o tempo inteiro na carga ativa, nas terapias, e fui construindo o meu caminho e estava a correr tudo bem, e foi meio que decaindo. Também apanhou ali o detox do Gaia Circle, eu acho que foi tudo assim, a clareza a chegar, aquela ficas assoberbada de informação sobre ti, espera, quem é que eu sou agora, o que é suposto eu fazer, o que é que está a passar, e eu ali em abril tive uma queda muito grande, porque eu estava a questionar-me se eu estou a fazer aquilo que eu quero, porque é que não chega, o que é que está a faltar aqui dentro, e foi quando eu também me consegui conectar dessa forma muito espiritual, e que eu percebi muito clara a aprendizagem que eu precisava de parar de ter uma vida dupla, ou seja, que era a vida da Carla terapeuta e que as pessoas apreciavam e que achavam que estava sempre bem e que servia ao outro e que eu recebia mensagens todos os dias de pessoas e estava ali sempre para os outros, e depois faltava-me a mim. Eu chegava ao final do dia exausta, não conseguia olhar para dentro, e quando eu olhava era sempre com um olhar muito superficial, não, está tudo bem, porque eu tinha pessoas para atender no dia seguinte. E foi quando eu cheguei ali a abril e não tinha ninguém, sabes? Não tinha ninguém para atender, não tinha ninguém a desabafar comigo, não tinha ninguém para ajudar, e eu fiquei, ok, onde é que eu estou agora? Onde é que eu caibo se não for a servir os outros? E foi quando eu percebi, ok, esta pausa está a dizer-me que eu preciso de me servir a mim agora. E desde eu tive esse mês de abril em todo este rebuliço, e depois desde maio tem sido exponencial a subida, porque eu estou a conseguir colocar-me como prioridade, independentemente do que eu tenho à minha volta, eu preciso de me ouvir. E quando eu comecei a perceber esse meu lugar mais mediúnico e mais espiritual, e a não ter vergonha nem medo de assumi-lo aos outros, a minha vida mudou completamente, porque eu parei de viver de acordo com o que eu achava que o outro
ia querer que eu fosse, ou com o que o outro ia pensar. E então essa dissociação que nós fazemos daquilo que nós realmente somos e daquilo que o outro espera que sejamos é o que distingue a nossa saúde mental. E o que tu falaste de termos que passar, não podermos levar ninguém onde nunca estivemos e, portanto, temos que passar pelos processos, é algo que eu estou a viver agora. Eu agora, quando lanço um serviço ou um produto ou qualquer coisa, eu sei que vou ter ali um momento de extrema intensidade. Porquê? Porque eu vou precisar, e eu adorei a expressão que tu usaste, vou precisar de estar uma oitava acima daquilo que eu vou ensinar ao outro, porque senão eu não vou conseguir transmitir-lhe com verdade e com autenticidade aquilo que eu pretendo. Isso foi, olha, vês, tu falaste e foi tipo uma explosão, e às vezes é por isso que eu criei esta rúbrica, porque às vezes estas conversas e estas reflexões dizem o óbvio, mas que nós não prestamos atenção no dia a dia, na roda do hamster e no piloto automático. Tu sentes isso, que é importante para ti saíres desse lugar. E sabes que esta questão da construção dos negócios e da construção de algo que não é aquilo que é convencional, traz muitas dimensões, que é, primeiro, tu quando, vamos focar, se tu queres aprender alguma coisa, tu vais começar a procurar sobre esse assunto. Então vais começar a ver muitas coisas sobre esse assunto. Ou, se pusermos, por exemplo, tu estás à procura de comprar um carro amarelo, tu nunca vês carros amarelos, mas de repente vais começar a reparar em todos os carros amarelos que existem. Então o que é que acontece? Quando tu lanças um negócio, tens uma ideia, lanças um projeto, de repente tu deixas de ser a pessoa que teve a ideia e passas de repente a olhar e perceber, isto já existe aqui, isto já existe ali. Então, de repente estás a comparar-te com tudo aquilo que está a acontecer à volta. E estamos numa fase em que está muita gente a despertar, muita gente a lançar coisas. Isso tem dois lados, não é? Como tudo. Existe sempre a dualidade e na proporção da luz a sombra. E então tens que lidar com essa questão da comparação, de perceberes o que é que já existe, o que é que não existe. Tornas-te autossuficiente, não é? Porque estás tu e tu e tu, és a tua equipa. Então tens que estar a dominar uma data de posições. Depois tens de estar focada, porque se tu não trabalhares não há rendimento, se não há rendimento, como é que se vive? Então lidares com essas pressões todas, depois ser criativa, ser produtiva e ainda seres pessoa no meio disso tudo e estares a passar pelos teus processos e tens família, tens amigos, então de repente quem és tu? Exato. Então entras ali, não na roda do hamster, daquilo que é o convencional, das pessoas irem trabalhar e veem televisão para sair não é? Para estar fora daquilo que é o seu contexto, vão para o telemóvel e de repente é fácil, e eu vivi isso e muitas vezes ainda vivo, de ter a necessidade de não pensar em nada. Sabes, às vezes eu sinto que há uma necessidade de ir para essas ditas coisas da roda do hamster, sabes, de ver televisão que lhe chamam trash TV, aquelas coisas que não têm mesmo de pensar em nada, por muito mal que energeticamente digam que seja, o meu cérebro precisa de não pensar. E depois também, isso é uma coisa, é uma forma de quando tu te conheces e aceitas a fase em que estás, se eu estou sempre em constante construção de pensamentos, análise de tudo, em constante conversação e negociação interna, eu preciso de, claro que ir para a natureza, meditar, eu faço tudo isso, mas há momentos em que eu preciso mesmo ter ali meia hora de ver algo que eu não tenha que pensar e de estar ainda nessa ausência. E quando tu tens o poder de assumir isso para ti, porque isso não é sobre os outros, o que é que interessa? Mas depois há a vergonha que tu ficas, não vou dizer que faço isto porque sou terapeuta e porque não sei o quê. Se faz todo o sentido. Mas quantos terapeutas vivem essa mentira? Claro. Então eu vou dizer o quê? Que não como carne, que só como alimentos de origem vegetal, que sou vegan, se não sou. Eu tenho cuidado com a minha alimentação, há semanas que não como carne nem peixe, mas há outras que como. Quando me apetece, quando vou a algum sítio e é o que há, eu continuo a ser um ser humano. Eu acho que nós temos todos muita dificuldade de assumir que continuamos a ser um ser humano. Sim. Mas se eu me transformar num avatar, não é? Em alguém que faz tudo incrível, eu morro, eu já não estou aqui a fazer nada. Então é isso que eu quero? Não.
eu quero, e essa é sempre uma das minhas intenções todos os dias quando acordo, é que no fim do dia eu me conheça mais um bocadinho e tenha a consciência de que, mesmo que não tenha conseguido fazer melhor que no dia anterior, eu fiz tudo aquilo que eu fiz foi em consciência para comigo e com aquilo que eu sinto, e estar mais em alinhamento, porque aquilo que estamos a viver é que cada vez arranjamos formas de estar em guerra interior, porque é aquilo que dizem, é aquilo que tu sentes e é aquilo que tu fazes. E estás nestas dimensões todas e a conseguir cobrir isso tudo, eu acho que de repente a espiritualidade só está a acrescentar mais uma dimensão para o ser humano se preocupar e não uma verdadeira forma de te alinhar e de te encontrar. É quase o género, olha, agora eu tenho que meditar todos os dias, mesmo que aquilo que me apetece e que a minha alma me está a pedir não seja meditar. E esse é o poder do autoconhecimento, é tu perceberes o que é que hoje faz sentido para ti. Há dias em que é ir fazer uma caminhada de 20 minutos. Há outros dias que é só respirar fundo 3 vezes. Há outros dias que se calhar estou 20 minutos a meditar e depois ainda faço journaling e canto e faço aquilo que me apetecer. Mas nós paramos para perguntar aquilo que nos apetece. Olha, outro dia antes de dormir ver uma coisa qualquer na televisão. Mas tu não te permites a escutar verdadeiramente aquilo que tu sentes e a estás triste quando estás triste. E olha, não tenho ido ao Instagram nos últimos 3 dias porque não apetecia. Então é fácil tu ir pela pressão. Se não aparece, és esquecida. Se não faz, ninguém vê. Se não pões, ninguém compra. E aquelas histórias todas. Mas um dos meus valores pessoais e de negócio é a verdade. Se eu for para lá só porque sim, eu não estou em verdade. Eu já o fiz. Com o medo daquilo que te dizem. Porque de repente toda a gente tem teorias e faz isto e vai funcionar e faz aquilo e vai funcionar. E entra outra vez a questão do tempo divino. Vai funcionar no tempo e quando tu estás preparado. É aquela mítica frase do na hora certa, com a pessoa certa e no lugar certo. Só que nós tentamos passar tantas fases à frente que depois estamos numa roda do hamster diferente. Antes estávamos numa cor de laranja e depois passamos à roda do hamster verde ou azul, não é? Então, eu acho que é muito sobre ir tendo a capacidade de perceber quando entras em determinados mecanismos, e isto é conseguir ser observador de ti próprio, não é? De ti próprio, e alinhar-te com aquilo que vais sentindo e com a pessoa que és a cada momento, porque tu não és a Carla de há 3 meses, eu não sou a Sara de há 3 meses, nem de há 1 ano, nem de há 3 dias, não é? Então, irmos aceitando estas... quando as pessoas dizem, ai, mas eu sou assim. Não. Tu estás assim agora, mas podes escolher estar diferente. É? Há uma coisa que eu sei, eu sou morena. É? Só há uma forma de eu deixar de ser morena, é pintar o cabelo. Isso é uma característica. É? O meu cabelo não vai começar a crescer de outra cor, os meus olhos não vão mudar de cor, mas alguém, por exemplo, dizer, como eu disse há anos a fio, eu sou gorda. Não, eu estou gorda. E é completamente diferente. Porque de repente tu estás-te a assumir como uma característica que é transformável e transmutável, não é? Então, para mim a PNL tem uma presença muito forte e uma importância muito, muito grande em mim e no trabalho que uso também, porque eu acho que não nos ensina a falarmos connosco e depois, claro, também com os outros, de uma forma positiva e que isso nos reforce internamente, não é? Então, mudar este discurso também é uma das coisas que permite que tu consigas sair dessa roda do hamster, porque deixas de cair nas armadilhas e de te identificares com os teus pensamentos e as críticas e todos esses processos internos que vamos construindo. Mas, portanto, eu acho que nós vamos entrando e saindo da roda do hamster e vais aprendendo a conseguir dar esse salto quando dás por ti lá outra vez, não é? Isso é tão importante e é algo que eu tenho nutrido constantemente, principalmente, lá está, desde o início da caminhada a subir a montanha lá em maio, eu tenho me permitido aparecer quando eu quero aparecer, e isso era algo que quando eu estava muito focada nas estratégias do marketing abanou muito as minhas estruturas. Mas eu agora, e falo muito abertamente, isso as pessoas sabem o que esperar. No feed, por exemplo, as últimas publicações que tenho feito são de fotografias e já não tenho aquele conteúdo educativo há uns tempos, talvez umas semanas,
e cada vez menos me sinto culpada com isso, porque a vida continua a acontecer. E é isto que não nos ensinam. Quando nós fazemos as tais coisas do marketing e não sei o quê, fazem-nos acreditar que se nós não fizermos aquilo que eles estão a dizer, a nossa vida vai parar e não vai correr bem e não sei o quê. E na verdade eu tenho provado o contrário. Quando eu estou em alinhamento com aquilo que eu preciso, com o meu prazer, com aquilo que eu tenho vontade de fazer, a minha vida sim aí anda, e se eu preciso, eu estou há semanas sem publicar no feed e não deixo de ter clientes, percebes? Enquanto que se eu forçar, fico estagnada porque estou a drenar a minha energia a forçar uma coisa que eu não quero e depois não tenho energia para acolher outras coisas. Então são reflexões extremamente importantes que tu falaste. Aliás, ouvindo tudo o que tu disseste, eu acho que aqui a tua resposta se calhar vai ao encontro de algumas coisas que já disseste, mas eu tenho trazido esta visualização para aqui, para fim de conversa, a parte de te imaginares, por exemplo, no teu 100º aniversário, estás lá rodeada da tua família e dos teus amigos e vais discursar o que é que tu ias odiar ter que dizer, ou seja, o que é que teria de acontecer para tu sentires que falhaste de alguma forma nesse aniversário. Curioso. Olha, ter que dizer que eu sempre fui assim, isso era uma falha da minha parte, e ter que dizer fiz aquilo que os outros fizeram, sabe? Ok. Eu quero que quando eu morrer, seja com os anos que for, que de alguma forma eu tenha conseguido deixar algo que tenha marcado, sabes? E isso não tem que ser pela... Eu tenho esta conversa muitas vezes com os meus amigos e com o Pedro, que é, eu sempre senti que havia algo grande, e aqui o grande não é pelo número de pessoas, não é pelo dinheiro que isso possa trazer, não é sobre isso. É uma mensagem grande. E eu sempre lutei com o ser grande, não é? Porque eu sempre fui gordinha, portanto eu sempre ocupei espaço. Eu sempre fugi de ocupar esse espaço. Eu queria ser pequenina, não queria que não me vissem. E eu nunca consegui não ser vista, muitas vezes pelas razões erradas, não é? Porque chamava a atenção por outras questões, não é? Mas esta ideia de ser vista, sabes? Eu lutei contra isto muito tempo e eu tenho consciência que quando morrer quero sentir que me viram e que ouviram aquilo que eu tinha para dizer. Então, isto também é uma mensagem importante. Porque é que nós não podemos querer que nos vejam? Não é? Porque, lá está, e também estávamos a falar isto aqui em jeito de conclusão por causa desta questão dos negócios e daquilo que dizem que deves ou não deves fazer. Se a maior parte das pessoas procuram criar o seu próprio negócio pela liberdade que isso lhes pode trazer, mas de repente estão num oposto, estão numa prisão completa por todas as regras, por tudo aquilo que dizem que tem que ser feito e deixam completamente de lado o valor que as fez procurar aquele momento, não é? Aquele projeto, aquele início de algo diferente. E isso é a mesma coisa de porque é que não é certo eu querer ser vista, porque é que não está certo eu querer fazer o que quer que seja. Eu acho que andamos todos à procura de algo e muitas vezes identificamos, em vez de procurarmos dentro, eu identifico-me com o que tu fazes, então eu vou tentar fazer o que tu fazes. Mas eu não vou ser a Carla. Eu não vou ser o João, o Miguel, a Inês. Não vou ser outra pessoa que não eu. E mesmo que eu utilize ferramentas que são iguais às tuas ou iguais às de outra pessoa qualquer, a minha essência deve sempre ser, e a minha verdade deve sempre ser passada. Então, se aquilo que eu sinto e se aquilo que eu, quando fecho os olhos, vejo e sinto, é esta coisa de ser vista e de chegar e da minha mensagem passar, seja de que forma for, eu devo acreditar nela. Mas é porque há uma certeza absoluta interna. Não é aqueles momentos de dúvidas que tu dizes, eu acho que quero. Quando é de dentro, e se as pessoas perguntam, mãe, como é que eu sei? Tu sabes, tu nem questionas. Tu sabes e ponto. E venha quem vier que esqueça que não diga ao contrário. É daquelas convicções que tu dás o passo e não interessa se tem chão ou não. Tu já está. Então é descobrirmos isso, já é. Não é? Então é isso. Eu não quero chegar ao meu centésimo aniversário
e dizer que eu sempre fui assim e que fiz só aquilo que os outros fizeram. Ai, que lindo. Eu costumo tirar uma lição final, que até depois se torna o título da nossa conversa. Houve uma que me saltou à vista, que foi permite que te vejam. Mas há outra lição ou alguma lição que tu queiras vincar na nossa conversa? Olha, acho que tem muito a ver com encontrarmos a nossa verdade e ouvirmos a nossa verdade. Porque lá está, é aquilo que eu estava a dizer agora. Sinto que andamos todos à procura de algo, mas ainda é muito mais fácil querer fazer o que alguém faz do que procurarmos dentro. E lá está, eu sinto que é isto que está a ser vivido, estão a aparecer muitas pessoas a fazer coisas muito semelhantes e está tudo bem, mas eu acho que as pessoas ainda não têm consciência do verdadeiro potencial e da sua unicidade, então ainda é um autoconhecimento superficial, sabes? E não quero que me interpretem mal nisto que eu estou a dizer, mas não tenham medo de mergulhar. Opa, vai doer, porque vamos ter que ver partes que não são bonitas, mas isso também é nosso. Né? Eu aceitar que tenho coisas que nem eu quero ver e por isso também não quero mostrar aos outros, mas que se eu não vejo, eu também não consigo ver o quão bonito existe e o quão belo é aquilo que está depois disso. Então, dizer às pessoas que se permitam a conhecer e permitam-se a ver aquilo que é, o que é que elas têm para dar ao mundo. Isso não tem que implicar construir um negócio, isso não tem que implicar fazer aquilo que toda a gente faz. Né? Então é descobrir aquilo que nos faz verdadeiramente felizes. Obrigada, Sara, foi incrível. Nada. Estou aqui a mergulhar de insights.